Boa noite a todos. É a alegria e a nossa felicidade de participar mais uma vez dos trabalhos da Casa Espírita Nosso Lar, junto aos nossos companheiros, junto aos nossos amigos, aos nossos irmãos, e tratar aqui de uma conversa que nós chamamos de as origens do movimento espírita, as origens e o futuro do movimento espírita. Mas, apesar de parecer, de forma logo de antemão, que apesar de parecer petulante e presunçoso, o título não é com a simplicidade que nós tentaremos encarar esse desafio. Nos recolheremos um breve momento e nos dirigiremos ao coordenador de todo o universo, ao Senhor que nos criou e àqueles que nos mantêm no caminho com esperança, fé e alegria. A todos os espíritos de luz que nos acompanham desde sempre, nós pedimos inspiração para o trabalho desta noite. E que a luz do Senhor do universo nos acompanhe, nos dê confiança, coragem e fé. Que a graça de Deus esteja conosco, agora e sempre. Assim seja. É um momento sempre de alegria renovada participar dos trabalhos na Casa Espírita. E nós temos a possibilidade de, no trabalho, desenvolvermos umas relações com o Espiritismo, com o movimento espírita, com a doutrina, com o movimento espírita, que nos enriquece, que nos dá alegria, né? Que nos concede aquela possibilidade de avançar espiritualmente. Esse tipo de trabalho que nós fazemos é aquele que nos instrui. Não é a ideia de preparar a conversa para uma palestra, não, é a ideia de você se instruir num ponto doutrinário, numa regra de doutrina espírita, num ponto de texto espírita. Isso é o grande legado que esse trabalho nos traz. É o grande resultado que esse trabalho sempre nos traz. Nós somos os beneficiados por produzir e trazer até aqui a conversa. O primeiro benefício é nosso, que somos nós que escutamos primeiro. Os nossos ouvidos estão mais perto das palavras e do texto. Eu disse que poderia parecer presunçoso a ideia do tema, o título do tema, mas, na verdade, é que é uma visão particular minha, sobre as origens, a atual situação e o futuro do movimento espírita. Entendo eu, como muitos entendem, que o movimento espírita é filho dileto da doutrina espírita e, com ela, compartilha as origens e o destino de claridades das luzes consoladoras que baixaram ao planeta Terra no século XIX. Luzes se acenderam no século XIX, nos outros séculos, mas as luzes que se acenderam no século XIX tinham outra direção, tinham outra dimensão. A ideia de que nós
vimos nascer uma doutrina, né? Vimos nascer a luz que poderia trazer e pode trazer a consolação e um novo entendimento, já que a doutrina espírita nasce com a ideia de se tornar, pela codificação do nosso grande e iluminado codificador, uma doutrina religiosa, filosófica e científica. Nada mais claro do que a estrutura da doutrina espírita. Como é que ela se posta, como é que ela parte dos ensinamentos de Cristo e nos transforma e transforma o nosso espírito. A doutrina espírita, nós temos que ver primeiro qual é o sentido e como nasce a doutrina espírita, né? Vários autores espíritas, né, vários estudiosos espíritas, né, pregam e afirmam a ideia de que movimentos mediúnicos, movimentos de manifestações espíritas, de manifestações de entidades desencarnadas, a ideia de que a alma sobrevive ao corpo, né, a certeza de que existe um ente criador, né, todos sabemos, vem muito antes da doutrina espírita. Mas, principalmente, essa ideia de que há um espírito que sobrevive à matéria e que pode retornar e retomar a comunicação com os que ficaram. O Consolador Prometido é exatamente baseado nesta ideia de que a morte não existe e os que partiram pela porta da morte estão bem próximos, bem mais próximos a nós do que nós supomos. Essa é a ideia da consolação prometida. Não existe morte. No reino de Deus só existe a vida, e vida em abundância. Todos lembram das palavras de Cristo. Quem me conhece, e pode achar que o tema é presunçoso, mas sabe da minha verdadeira predileção pela ideia de estudar o Espiritismo e agregar ao meu estudo a visão histórica. E, para minha alegria, eu encontrei com um dos autores espíritas que eu gosto, né, a possibilidade de, ao lado do evento descrito pelo autor espírita, a verificação do evento dentro da história, sob uma ótica histórica, que eu sempre digo que é possível que se entenda que existe uma história espiritual. Essa possibilidade de você se debruçar sobre uma doutrina que lhe permite verificar o ponto de vista, porque nós estamos falando de algo que não está no nosso mundo, mas que pode ser transmitido, trazendo a nós o entendimento de que, historicamente, aquele evento espiritual descrito tem um rastro histórico. E isso é extremamente enriquecedor. É uma experiência extremamente interessante, extremamente enriquecedora para qualquer um, principalmente, né, para mim, que adoro essa ideia de estudar o Espiritismo a partir de uma visão histórica, né? Quem me conhece está acostumado com as minhas conversas sobre esse tema. E, apesar do que eu disse, de que haveria manifestações e que é possível verificar, né, que esta manifestação espiritual, essa manifestação espírita existe desde sempre, né, eu vou me valer
deste autor, que todos sabem que eu estou falando de Humberto de Campos, né, para fazer a referência do ponto que eu acho de como essa doutrina espírita, como a nossa doutrina espírita, né, pousou em nosso território. Como foi que essa doutrina espírita, a doutrina espírita, chegou a nós? É um ponto de vista pessoal, é uma interpretação extremamente particular, específica, de um companheiro que estuda e lê textos espíritas com uma visão particular, pessoal e específica, né? Portanto, não me levem a mal, né? A minha interpretação é pessoal e eu sou vaidoso o suficiente para dizer que eu gosto que ela seja assim. Nosso primeiro registro é de um diálogo registrado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Todos sabem também da minha verdadeira paixão por este texto, né? Mas eu identifico pessoalmente aqui o início da nossa conversa, né? Quando Cristo, se dirigindo a Elio, pergunta: Elio, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Elio responde: esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêem no mundo as homenagens do céu aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Cristo, que veio à terra na sua majestade espiritual, apenas neste momento, é o registro, para selar, né, o nascimento do nosso país, o nascimento daquele espaço que no mundo seria conhecido como Brasil. E aí ele encerra esse diálogo dizendo assim, Cristo encerra o diálogo dizendo assim, segundo a letra de Humberto de Campos: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Nós todos conhecemos essa passagem que Cristo, né, espíritas, nós espíritos, conhecemos a passagem que Cristo, na sua decisão, né, divina, resolve abrir no planeta Terra um espaço especial. E após o seu sofrimento, na Terra, ele teria convicção absoluta de que isso seria necessário, né? Nós todos sabemos, o mundo, né, as relações das pessoas no mundo deterioraram-se. Nós temos, porque historicamente nós temos o registro, né? O Império Romano, a Idade Média, o feudalismo, a Revolução Industrial, né? Esse é um momento especial. Nós estamos aí por volta entre o século XIII e o século XIV. Entre o século XIV e XV. No século XVI, dá-se o nascimento do Brasil, 1500, e a partir daí é história conhecida. História mesmo conhecida. Espiritualmente nós conhecemos, mas a história nós conhecemos mais ainda. A organização. Organiza-se o Brasil e aí o divino projeto, né, parte para a concepção, a confecção, a execução do projeto completo. O que eu vou relatar aqui, tomado a devida cautela nos textos de Humberto de Campos, eu volto a dizer, é uma visão extremamente pessoal e um entendimento específico do que eu conheço, o pouco que eu conheço da doutrina espírita, né, e o pouco que eu acompanho do movimento espírita.
Quer dizer, inexplicavelmente, mas com clareza de entendimento, né? Quando Cristo formula a ideia de criar o coração do mundo, a pátria do Evangelho, ele busca no povo mais pobre e trabalhador da Europa. No momento em que nós avançamos, ele busca no povo mais preparado, mais intelectualizado da Europa, para conduzir o nascimento da doutrina espírita. Humberto de Campos também registra. Segundo, dizendo ele no seu texto, segundo os planos do trabalho, do mundo invisível, porque Humberto de Campos refere-se a um encontro, a uma assembleia onde estavam presentes Cristo e Kardec, e Cristo, o Divino Mestre, se dirige a Kardec, lhe determinando que descesse à Terra e produzisse aquilo que nós conhecemos como a codificação espírita e, a partir daí, a formulação de uma doutrina que nós temos por consoladora e vivificadora do espírito. Portanto, Humberto registra, segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista Rostengue, que organizaria o trabalho de fé, de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delano, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das passagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana, no velho mundo, e dilatando-a com os necessários complementos. Temos uma regra. Nós temos Lombroso, né? Nós temos William Crookes, Arthur Conan Doyle, Alexander Aklakoff. Naquele momento, luminares espirituais, né? Gênios espirituais, desceram à Terra, naquele exato momento, e formularam a possibilidade da criação de uma doutrina baseada na codificação de Kardec e desenvolvida por esses gênios esses gênios das luzes intelectuais, nisso que nós conhecemos hoje, resultando no que nós conhecemos hoje como doutrina espírita. Então, nós temos a união, né, segundo os planos divinos. A esfera divina montou o plano de trabalho e organizou a execução do plano de trabalho. Então, vem Kardec, Flammarion, Leon Denis, e, com isso, a doutrina espírita foi construída. Quando a doutrina espírita nasce, no século XIX, né, nós estamos, o coração do mundo, pátria do Evangelho, está naquele momento em que sociedade escravista ainda, mas já com sinais de mudança, de avanço social. Pouco, mas já presente. E Humberto de Campos registra um diálogo aí de um dos emissários, dos enviados, dos coordenadores, né, de Cristo, dos espíritos mais próximos a Cristo, o nosso governador, né, o governador do nosso país, né, aquele a quem foi entregue a flâmula do coração do mundo, pátria do Evangelho, e Ismael diz
segundo as palavras de Humberto de Campos, diz a Bezerra de Menezes: descerá às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Aqui se começa a entender. Nesta grande e maravilhosa Assembleia, se formulou a possibilidade da árvore a quem Cristo se referiu, Elio, a árvore do Evangelho do Cristo, ser transplantada para o Brasil. Aí nós começamos a verdadeira e efetiva transformação do espaço espiritual brasileiro. Porque nós precisamos de um país que projete uma luz espiritual. E aí nós começamos. Pelo projeto divino, também desceram à Terra, no mesmo período, né, seguidores, né, e formuladores da doutrina espírita do porte de Bezerra de Menezes, que é um homem do seu tempo. Né? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante é um médico militar, escritor, jornalista, político e é aquele que orienta, do século XIX em diante, o caminho da caridade espírita. O dístico dado a Ismael, Deus, Cristo e Caridade, tem em Bezerra, que não nasceu espírita, porque a primeira geração não é de espíritas, é de homens do seu tempo, cada homem do seu tempo, que produz uma obra espetacular quando se aproximam do espiritismo. Como Chico, como Divaldo, né, mais contemporaneamente, como todos os trabalhadores, todos os organizadores, todos os grandes oradores espíritas que nós encontramos, temos a oportunidade de conviver hoje, mas nós estamos no século XIX. E Bezerra de Menezes, que nasce em 1831, após 30 anos de política, né, 30 anos de atividades, né, atividade de medicina, ele recebe um exemplar do Livro dos Espíritos, lê e diz, especificamente sobre a leitura, que nada daquilo ele já tinha lido, mas ele sabia do que estava lendo. Conheço tudo que tem no livro. Para mim, é extremamente familiar. E temos, acompanhando Bezerra de Menezes, um trabalhador, ainda nascido no século XIX, chamado Bittencourt Sampaio. Francisco Leite de Bittencourt Sampaio. Sobre Bittencourt Sampaio, um detalhe. Né? Quem ouve a modinha de Carlos Gomes, tão longe de mim distante, onde andará teu pensamento, né? Quando nós ouvimos essa modinha, né, e aquilo cala fundo na nossa alma, nós estamos prestando homenagem a um dos maiores trabalhadores espíritas do nosso tempo, que já pisaram no planeta Terra, Bittencourt Sampaio, né? Que era, né, o cidadão nascido no século XIX e também, como Bezerra de Menezes e como os outros que vieram após, um homem do seu tempo. Advogado, jornalista, alto funcionário público, né, e político ativo. Né? Foi deputado, o que hoje seria deputado federal, né, foi deputado por legislatura e governador
naquela época chamava presidente, no tempo do Império, do Espírito Santo. É uma graça você entender, e o Espiritismo, a doutrina espírita nos permite isso, né? É uma graça você entender que na transferência da árvore, nós estamos transplantando a ideia, estamos transplantando a ideia do transplante da árvore do Evangelho de Cristo, do Cristo, para as terras do cruzeiro. E os espíritos encarnados que garantiram isso têm nome, história, né? Bezerra de Menezes é o grande exemplo, né? Bittencourt Sampaio, Caibar Schutel, de Souza Schutel, né? Político, farmacêutico, um grande divulgador da doutrina espírita, Eurípides Barçanufo, né? Educador, né? Jornalista, político, né? Foi prefeito de uma cidade de São Paulo chamada Matão, onde ele criou, né, a ideia de um educandário extremamente moderno, de linhas pedagógicas extremamente revolucionárias para a época, né? Foi perseguido, né, com avisos antecedentes, né, porque os seus protetores, os seus guias espirituais avisaram que a perseguição, né, viria. Herculano Pires, né, um cidadão também do seu tempo, né, já mais moderno, já mais próximo de nós, mas que trouxe uma grande contribuição à formulação de uma doutrina espírita brasileira. Aí é que nós vamos entender, né? Hermínio Miranda e vários outros, tantos e tantos outros. A citação aqui seria, né, eu gosto muito de um deles, né, Edgar Armond, comandante militar, político, né, que tem uma visão extremamente renovadora do espiritismo, né, chamado comandante, ele era militar. Os homens do seu tempo, entre o século XIX e o início do século XX, construíram a possibilidade de que o transplante da árvore do Evangelho do Cristo se fizesse sem susto. Aí nós vamos entender, né? Quando Humberto de Campos, ao formular sua obra, trata-o como a história do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele está falando dessa história. Ele está falando da ideia que nasce, né, da divina mente de Jesus, né, da força criadora do seu pensamento, se transforma em doutrina escrita, em doutrina que, de fato, pode ser transmitida às pessoas, e dessa doutrina nasce um movimento de homens e mulheres que se encarregam de cumprir a promessa do Cristo, de transplantar a árvore do Evangelho do Cristo às terras do cruzeiro. Por que é? E agora o entendimento meu, pessoal, né? Como é o futuro do movimento espírita? Porque a doutrina desenhou, mas nós entendemos o futuro do movimento espírita, nós entendemos o nosso futuro como espíritas. E aí está na singela denominação dada no livro de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo. Companheiros e companheiras, nós somos espíritas. Nós somos o sangue, como muitas outras doutrinas farão isso, mas nós espíritas devemos ter a consciência
que nós somos o sangue que este coração lançará pelo mundo. Nós seremos os frutos benditos da árvore do Evangelho do Cristo, transplantado para a terra do Cruzeiro. Vamos pensar exatamente que o movimento espírita, na consciência nascida do entendimento doutrinário, estamos nos preparando. A transição planetária não tem data, mas o trabalho está designado. Cabe a nós, membros da doutrina espírita, estudiosos da doutrina espírita, crentes na ideia trazida por Kardec, crentes na ideia de que nós estamos diante do Consolador prometido, conduzir este coração ao bombear o sangue para o mundo, porque o mundo tem que receber sangue novo, nós seremos esse sangue. Nós e todos os outros, e todos os membros das outras doutrinas que têm o mesmo pensamento. Porque não é só o espiritismo que fará isso, mas nós temos a consciência de que nós podemos e devemos fazer isso. Esta é a ideia. Por isso que eu disse, não há presunção. A origem da doutrina espírita, nós conhecemos. A origem do movimento espírita, nós sabemos que nasce, né, é filho dileto da doutrina espírita. O futuro do movimento espírita é entender que o coração do mundo, quando estiver pronto para bombear pelo mundo e para lançar ao mundo os frutos da árvore bendita do Evangelho do Cristo, que para cá foi transplantada, aí estaremos nós. Aí estará o movimento espírita. É o que eu acredito. É a interpretação que eu faço de uma leitura singela. E é isso que eu vim compartilhar esta noite com os companheiros e as companheiras do movimento espírita. Vamos encerrar agradecendo a Deus pela oportunidade, por mais esta oportunidade, e dando graças pelo entendimento de que nós podemos ser úteis, que nós podemos ajudar na transição planetária. Que Deus, em sua infinita bondade, nos acompanhe, que nos mostre o caminho da luz, e que Deus, em sua infinita bondade, nos aceite como trabalhadores da doutrina espírita. Que a luz de Deus esteja entre nós, agora e sempre. Assim seja. Muito obrigado. Boa noite.